Galera, vamos para a aula 2 agora, que nós vamos explorar a decomposição de forças, nessa parte de dinâmico. O que é decomposição de forças? Para eu decompor força, eu estarei num plano inclinado. O que é plano inclinado? É aquele que não vai estar mais na horizontal. Por exemplo, este aqui ó, está inclinado em relação ao rodapé aqui da folha. Ele está inclinado, certo? Agora vamos imaginar um bloco em cima desse plano inclinado. Esse bloco, ele vai estar sujeito sob a ação de algumas forças. Por exemplo, tem a força-peso, que nós já estudamos. O que é força-peso? Força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, é uma fórmula. Aqui na Terra, a aceleração da gravidade nossa vale 10. Então, vamos supor que esse bloco tenha 20 quilos de massa, vezes o 10 da gravidade da Terra, o peso desse bloco seria 200 newtons, tá bom? Vamos pensar que esse bloco está em cima da superfície e ele, por causa disso, vai ter uma força normal. O que é força normal? A força normal é uma força que a superfície vai fazer no que está em cima dela. Então, no caso aqui tem um bloco em cima de uma superfície, ela sente uma força normal, que é o que dá equilíbrio nela, porque ela empurra o plano para uma direção e a força normal empurra o bloco na outra e fica em equilíbrio, tá bom? Vamos supor que o exercício peça pra gente a força que esse bloco vai descer, esse plano inclinado. Para eu achar essa força que ele vai descer, eu tenho que decompor as forças. Para decompor as forças, eu vou traçar aqui, pegar de outra cor para não confundir, viu, gente? Para ficar bem claro aqui, ó. Eu vou traçar um eixo YX, ó. Esse é meu eixo Y. E aqui eu vou traçar um eixo X. O que eu fiz? O eixo Y coincidiu com a normal, porque tá fazendo 90 graus com essa superfície aqui, ó. E aí, paralela a essa superfície, vem o X. Esse é o meu eixo cartesiano. Agora eu posso decompor a minha força para eu poder calculá-la. Porque eu não tenho condição de saber quem é esse π aqui. Mas se eu decompor essa força Px, ó, porque tá coincidindo com o X, e Py, porque está coincidindo com o Y, aí eu tenho condição de calculá-la, tá bom? Agora vamos fazer mais uma coisa, com muita calma. Deixa eu pegar uma caneta mais fina aqui, ó. Vamos supor que este bloco, esse plano inclinado, perdão, tenha 30 graus. Dá para enxergar aqui 30 graus? Vamos reforçar, 30 graus. Ele tem 30 graus, tá? Vou pôr uma flechinha aqui, ó. 30 graus, certo? Esse ângulo de 30 graus, eu vou ter que passá-lo para cá. Para cá onde, professora? Pelo amor de Deus, tem um monte de coisa aqui. Muito bem. Esse monte de coisa é uma coisa só. Tá vendo esse PY aqui, ó? Eu posso passá-lo para cá. É a mesma coisa, olha, é paralelo. E tá vendo esse PX, né? Desculpa, gente. Esse PX eu posso passar para cá. E esse PY também, ó, é a mesma coisa. Ele pode vir aqui, tá? Então, vamos ampliar esse triângulo aí, ó. Ó, eu vou desenhar ele aqui. Esse é o PX. Esse aqui é o P. E esse aqui é o PY. PY. Aí, o que nós fizemos? Nós falamos que esse PY, ele pode ser desenhado aqui, tá? Então, de novo, ficou um PX, ficou um P e ficou um PY, tá? Aquele triângulo aqui, eu aumentei para cá. E mais uma coisa. Vamos pegar essa aqui, que eu acho que o efeito é melhor, né? Esse ângulo aqui de 30 graus... Para eu poder descobrir aonde esse ângulo está aqui, nesse aqui, eu faço uma regra que chama Z de Zorro. Para ficar claro de enxergar, eu vou mostrar aqui que o desenho é melhor que o meu, ó.
Tem um exercício resolvido na apostila de vocês, que aqui está um ângulo Z. Aqui, ele vai pedir a força de tração. Tração é aquela força puxa-puxa. E aqui eu tenho o peso, que é esse aqui que eu vou escrever aqui. Aí, eu decomponho essas forças. Vou decompor a força então. Vamos pegar uma caneta mais fina. Tudo isso para eu mostrar para vocês o ângulo esse ângulo aí aonde ele vai, tá? Ó, decompus a força de novo, segundo um eixo Y e um eixo X. Só que agora, quem vai ser decomposto, porque tá fora do lugar, é o T. Então, eu vou fazer um TY e um TX, tá vendo? Fiquei com um triângulo. Agora, olha, caneta verde, venha. Olha esse ângulo aqui, ó o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma letra Z. Ó, ela vem aqui e vem aqui, viu minha letra Z? No interior dessa letra Z, o ângulo é igual. Então, esse ângulo de 30 graus é igual a esse. É assim que eu acho, tá bom? Então, aqui no desenho meu, é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma letra Z, eu vou procurar a letra Z. Aqui também, para eu poder achar o meu ângulo, tá? Essa letra Z, eu tenho que achar uma letra Z, ó, ela aqui, ó. A hora que eu acho a letra Z, eu achei o ângulo 30 graus, certo? Então, esse ângulo eu posso falar que é igual a esse, né? Tá vendo? Aí, eu vou fazer o seguinte. Para eu achar o PX e o PY, basta eu lembrar de trigonometria. Eu não vou entrar em detalhes, senão a aula fica extensa e vai ficar cansativo para vocês. É o seno, cosseno, tangente, corri, caí na coca. Tem aluno que teve isso anteriormente, teve aluno que não. Eu vou passar só a fórmula pra gente e depois, numa outra aula, a gente aprofunda, tá bom? O que é seno, gente? Ele é cateto oposto sobre hipotenusa. E o que é cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Se o meu ângulo 30 graus está aqui, vamos supor que eu queira achar quanto vale o P. O que eu faço para eu achar o P? Basta colocar a fórmula. O seno de 30, ele é cateto oposto. E o P é cateto oposto em relação ao seno de 30. E quem é a hipotenusa? Nesse caso, a hipotenusa é PX. Então, aí eu achei a força pedida, por exemplo, se fosse a força P, apenas isolando a fórmula. Tá? A mesma coisa vou fazer com o Y. Esse é o histórico da decomposição de força. Vamos fazer isso na prática, resolvendo o exercício aqui da apostila de vocês, tá bom? Para ver se fica claro, ó. Eu vou levar esse exercício... Esse resolvido mesmo, nós vamos fazer uma vez para poder treinar. Esse exercício resolvido, eu vou transcrever ele na folha aqui. Ele tem um peso para baixo, que vale 300 newton, e tem uma tração desse lado aqui. Tem esse ângulo de 30 graus e ele quer saber quanto vale essa tração, tá bom? Só isso. Vou desenhar aqui, ó, bem bonitinho para vocês. Vou tentar. Aqui está o meu ângulo de 30 graus, certo? Aí, ele faz isto. E eu vou colocar aqui, para ficar mais fácil, uma esfera e vou desenhar as forças que ela está sujeita. Ele falou que ela tem uma força-peso que vale 300 newtons, correto? E falou que ela tem uma força de tração, cujo valor ele quer saber. Falou que esse ângulo é 30 graus e quer que eu ache essa força de tração. É esse o exercício. O que eu faço? Primeiro, olha a minha letra Z que bonitinha aqui, ó, que tá claro de ver. Se esse ângulo é 30 graus, esse ângulo aqui é 30 também. Já sei onde ele tá. Agora eu vou decompor minhas forças. Como é que eu faço para decompor minhas forças? Eu traço um eixo Y e um eixo X do nosso plano cartesiano, que nós estamos acostumados. E faço agora a decomposição de forças.
Quem que precisa ser decomposta? Não é o P, que ele já está no eixo Y, mas o T não está nem no Y nem no X, então eu vou decompor. Como ele está do lado de cá, ele vem um pedaço para cá do vetor e o outro para cá. Quem é esse? TY, porque está no eixo Y. E quem é esse aqui? O TX, porque está no eixo X. Se eu ampliar esse triângulo, ele vai ficar assim. Vou copiar tudo de novo. Aqui eu falei que é o 30 graus, porque ele fez essa letra Z aqui, ó. 30 graus, 30 graus. Certo? O que interessa pra gente é a nossa fórmula seno e cosseno. Então, eu vou colocar aqui, pra gente não confundir, só os vetores, ó. Esse aqui foi o vetor T, certo? Isso aqui é 90 graus no meu triângulo. Esse aqui é o TY, porque ele tá no eixo Y. E esse aqui é meu TX, porque ele tá no eixo X, não foi isso? Então, esse é meu triângulo, tá? Tá aqui. É um T, o TY e o TX. Ele quer saber quanto vale este. Vou buscar a fórmula do seno e do cosseno. A fórmula do cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. No caso, o cateto adjacente seria o TX. E a hipotenusa seria o T. E o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. No exercício, o cateto oposto em relação ao ângulo 30 é o TY. E a hipotenusa é o T. Se eu isolar esta fórmula que eu fiz, vai ficar TX igual a T cosseno θ. Esta é a força decomposta. E o TY, se eu isolar, ele vai ficar T seno θ. Esta é a outra força decomposta. Só que o que acontece nesse exercício? Nesse exercício acontece que ele me deu o peso que vale 300 newtons. Como o corpo está em equilíbrio e tem um vetor para cima, este vetor aqui, como vocês já estudaram, ele também é 300. Então, eu sei o valor de Y, e eu vou pegar essa fórmula então, ó, meu TY vale 300. O T é o que o exercício quer. E o seno é seno de 30. Isso aqui é uma constante, gente, ele tem um valor. Seno de 30 vale meio. Então, no lugar de seno de 30, eu vou substituir por meio e acho a tração. Dividir por meio é uma coisa que multiplicar por 2. Então, vai dar 600 newtons, tá bom? Essa é a resposta desse exercício. Ele está resolvido. Depois vocês olham aqui, ó. Tá aqui o 30 graus, que veio da letra Z. Ela estava aqui, ó. Aqui era 30. Ele fez isto, e por isso que aqui é 30 também. Aí ele quer saber a tração, e ele pôs a formulinha do seno e achou a tração, tá bom? Esse 11º é um exercício de 3 elefantes que compõem um móbile. Esse primeiro elefante, que é o menorzinho de todos, ele tem 20 gramas. O do meio tem 30 gramas, e o último tem 70. Ele quer saber... na ordem do maior para o menor, ó, nos fios superior, médio e inferior, qual é o valor da tensão? Quanto vale a tensão no fio superior? Vamos chamar isso aqui de T1. Médio, vamos chamar isso aqui de T2. E inferior. Ele quer saber isso, as trações no fio puxa-puxa, tá bom? Vamos passar isso para uma folhinha. Venha, folhinha. Vamos fazer aqui o móbile. Aqui tem um elefante 1, aqui tem um elefante 2 e aqui tem um elefante 3 compondo um móbile, tá? Eu tenho o elefante 1, ele tem uma massa menorzinha de 20 gramas. O elefante 2 tem uma massa de 30 gramas. E o elefante 3, uma massa de 70 gramas. Ele quer que eu fale quanto vale, por ordem, essa tração, depois essa, depois essa.
O que é tração? Tração é a força que o fio suporta, é a força puxa-puxa. Esse fio aqui, gente, ele tá suportando, qual tração? Ele tá suportando essa tração aqui, ó, esse peso aqui, desculpa. Essa tração 1, ela está sentindo, ela está suportando este peso aqui, ó. Está suportando também o peso desse aqui. E também o peso desse aqui. Por quê? Porque ele tá lá em cima. Esse fio aqui, ele suporta esse peso, mais esse peso, mais esse peso, ó. Não é verdade? Se eu cortasse aqui, ficaria só 2 pesos para ele suportar, mas tem 3. Então, eu posso falar que essa tração 1 aqui, ela é igual ao P1, mais o P2 e mais o P3. Isso que é a minha tração 1. P1 mais P2 mais P3. Quem é o P1, gente? O P1 é a massa vezes a gravidade. A força-peso é sempre mg. Só que essa massa tem que estar em quilo. Então, eu vou dividir isso aqui por 1000. O que é dividir por 1000? Dividir por 1000 é ir 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, esse 20 vai virar 0,02 ou 0,020, que é a mesma coisa. Ficou 0,2 newton. O P2 vai ficar 0,03. Vezes 10 vai dar 0,3 newton. E o P3 vai ficar 0,07 vezes 10, que vai dar 0,7 newtons. Então, a tração 1 sente 0,2 mais 0,3 mais 0,7. Ela sente 1,2 newtons, tá? A tração 1 é a que mais carrega peso, 1,2. Porque ela está sustentando todos. O T2 é o de baixo. A força puxa-puxa T2, ela está suportando 2 pesos, o P2 e o P3. Então, o T2, ele vai ser igual a P2 mais P3. O T2 vai ser igual, quem é o P2? 0,3. Quem é o P3? 0,7. 7, 3, 10, vai 1,0 newton é quanto o T2 suporta. E finalmente o último, que é a tensão 3, ela só tem o peso. A primeira aqui, ó, a primeira só sente o peso desse elefante. Quanto é o peso desse elefante? 0,7. Então, quanto que a tração 3 sente? 0,7. Então, tá aqui a resposta por ordem, do maior para o menor. Primeiro é 1,2, depois é 1,0 e depois é 0,7. O exercício do mobile do elefante, então, a resposta correta é a letra A, 1,2, 1,0 e 0,7, tá bom? O exercício número 12, nós temos 4 vetores. E ele está perguntando quais desses 4 vetores vão dar a força resultante igual a 0. Eu vou passar o desenho desses vetores nessa folhinha aqui, para ficar mais claro, tá? Pera aí, fica aí, querido, não caia, por favor. Isso, muito bem. Vamos lá. A primeira força, ela tem uma esfera e ela tem um vetor para cá e um vetor para cá. Ele falou que todos os vetores têm o mesmo valor, que é F. E falou que esse ângulo aqui entre esses dois vetores é 180 graus. No número 2, ele deu aqui um vetor e deu um vetor para cá, outro vetor para cá e um outro vetor para cá. Todos eles com a mesma força F. No 4, ele deu um vetor para cá, um vetor para cá e um vetor para cá. E informou, para a gente poder se localizar, que isso é muito importante, o ângulo entre eles. Ele falou que aqui é 120 graus e aqui também é 120 graus. E finalmente deu o segundo, que aqui tem
o nosso projétil, nossa esfera. E aqui ele pôs o vetor F e o vetor F e mostrou que tem um ângulo de 90 graus. Está desenhado um ângulo de 90 graus. Aqui também está desenhado um ângulo de 90 graus. E ele está perguntando em que caso, quais desses casos aqui a força resultante é zero. Muito bem. Quando eu tenho dois vetores na mesma direção em sentido contrário, para eu achar o vetor resultante, eu faço o maior menos o menor. Como eles são iguais, a resultante é zero. Então, eu já achei que é o primeiro. Esse aqui, para eu achar a resultante, eu tenho que fazer isso. Eu não sei a direção desse, eu não posso falar nada. Esse aqui, a resultante, vai ser esse aqui. Ela não é zero com certeza, não é verdade? É a soma dos dois e eu vou ter que achar Pitágoras. Este aqui tem uma coisa interessante que nós vamos desenvolver com muita calma, porque precisa de muita atenção, viu, gente? Não é difícil, mas precisa de atenção. Tá vendo que esse ângulo é 120 e esse é 120? Esse ângulo aqui é 120 também. Por quê? Isso mesmo, porque isso aqui é uma circunferência e a circunferência tem 360 graus. Perfeito. Vocês se lembram daquela fórmula grande? FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de θ? Nós vamos usá-la. Se aqui eu tenho um vetor F e aqui eu tenho um vetor F, gente, guarda isto para ajudar vocês. Quando eu tenho dois vetores iguais que estão separados por um ângulo de 120 graus, a resultante dele também vai dar a mesma coisa. Então, essa resultante é para CF. Como é CF, a resultante desse exercício é zero. Vamos ver isso com calma? Vamos por partes, ó. Eu tenho um vetor aqui e um vetor aqui separado por um ângulo de 120 graus. Para eu achar a resultante, eu faço a regrinha do paralelogramo, né? Traço retas paralelas e essa vai ser minha resultante. Para eu calcular essa força resultante, eu faço aquela fórmula. F1 ao quadrado, que eu vou chamar só de F, porque eles são iguais. Mais F2 ao quadrado, que eu vou chamar de F. 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo. Gente, o cosseno de 120 tem uma história. Concorda que aqui é 90 graus e para eu achar o 120 eu venho mais 30 graus para cá? Para eu achar quanto vale o ângulo de 120 quando eu estou no segundo quadrante, eu faço a seguinte pergunta. Quanto falta para chegar no 180? 60. Então, cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. O cosseno, vocês vão estudar mais para frente, que ele está deitado, ele está com sono. Então, ele é positivo no primeiro e segundo quadrante da circunferência, e o sinal dele é negativo no segundo e no terceiro. Então, ele vai ficar negativo, esse cosseno de 120. Quanto é cosseno de 60, gente? Isso mesmo, meio. Então, eu vou substituir esse cosseno de 60 por menos meio. Então, a minha FR vai ficar assim. F ao quadrado mais F ao quadrado dá 2F ao quadrado. Mais, aqui também dá 2F ao quadrado, vezes menos meio. FR vai ser igual a 2F ao quadrado, mais com menos dá menos. 2 com 2 eu corto, fica F ao quadrado. 2F ao quadrado menos 1F ao quadrado dá 1F ao quadrado. O FR ao quadrado, ele é raiz quadrada de F ao quadrado. Portanto, o FR é F. Ah lá, minha resultante deu F. Se eu tenho F para lá e F para cá, a minha resultante vai dar zero. Então, essa aqui também é zero. Então, a resposta do exercício número 12 é a letra D de dado. É a letra D de dado. Aí tem mais 3 exercícios que eu vou fazer com vocês, gente. Vou para outro vídeo para não ficar muito longo esse, tá bom?